Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Doutora Tânia, muito obrigado pelo convite mais uma vez. O convite da doutora Tânia é uma intimação sob pena de astrante, multa diária, se não for cumprido. Então, doutora Tânia, seus convites são uma ordem, muito grata pela gentileza e meus parabéns pelo seu trabalho fenomenal, que já não vem de hoje, porque há um tempo na frente da OAB também, da Comissão de Família, você já era uma produtora de eventos de conhecimento. Pessoas como você fazem falta no mundo, porque o mundo de hoje comporta muito mais palpite do que conhecimento. E você sempre permitiu se produzir esse conhecimento. Obrigado. Professor Flávio Tartucci, nosso homenageado, eu ando numa fase muito emotiva, desde que o Zeno morreu em 2021. A palavra Zeno, por exemplo, ontem no colégio, no evento dos notários, professor, senão você não terminou com o Zeno, porque quando terminou com o Zeno eu choro. E o Bruno Nazar me disse, meu sócio, se você começar a chorar em palestra, eu vou te interditar para você nunca mais dar palestra. Então, para eu poder seguir o netinho das palestras, eu parei de falar com o Zeno. É uma opção, Angélica, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o professor Flávio Tartucci, eu conheci muito antes dele ser professor, eu também não era. E quando nós nos conhecemos no famoso grupo da Giselda, que era um grupo por e-mail, não tinha WhatsApp, de troca de informações jurídicas, que carinhosamente foi batizado de Kit Gigi, nós acabamos tendo naquele momento uma produção científica por e-mail, que é uma coisa que realmente é complexa. Então a ideia da Giselda foi, vamos transformar isso em público, porque uma troca de e-mails se restringe aos membros daquele grupo que estão ali copiados. E foi quando eu conheci mais de perto o professor Tartucci. O professor Tartucci estudou comigo na UDART de São Francisco, só que ele é 2 anos mais novo que eu. Eu me formei em 96, ele se formou em 91. E nós não tivemos convívio acadêmico na época de graduação, nossos caminhos não se cruzaram, apesar de ele dizer que me conhecia porque eu era representante decente do Departamento de Direito Civil, mas eu não conhecia porque ele era karateca e tinha o hábito de bater nos colegas. É uma coisa dos anos 90, naquela época não era problema, não havia problema com a palavra esclarecer, que eu descobri que existe, também não sei se existe, mas dizem que existe. E depois o Flávio Tartucci, que é uma máquina de produção de conhecimento. Tartucci tem algumas características que têm que ser ressaltadas nesse dia de hoje, que são, basicamente, é um trabalhador incansável. Eu vou dizer para os senhores e senhoras, tem dia que 00:15 chega o WhatsApp dele com coisa jurídica. Eu estou vendo o programa, eu ia falar Praça é Nossa, mas não existe mais. A Fazenda, vamos atualizar. A Fazenda, o Tartucci está discutindo reforma do Código Civil. Incansável. Eu estou lá em Portugal comendo um pastel de nata e está discutindo a legítima. Então, assim, é um trabalhador incansável pelo conhecimento jurídico. Segunda característica do Sr. Tartucci, que ele é um empreendedor. Eu falo isso, já falo isso para ele, então não é de boca um elogio que eu chamaria de insincero. Eu há muito tempo já pensava em largar quase tudo das atividades jurídicas, principalmente nas palestras e aulas. Mas o professor Tartucci não me deixa. Na hora que eu falo, vou embora, ele me chama. Agora tem a sucessora, que é a professora Angélica, que é mais rígida que ele. Quer dizer, troquei 6 por meia dúzia. No IBD Conte, a Angélica não me deixa descansar. Até em Frankfurt, não é, Angélica? Não. Nem em Frankfurt. Mas ele é um empreendedor. E pessoas empreendedoras em um país que precisa de empreendedorismo é assim o que nós teríamos de melhor. Mas acho que essa característica dele também eu gosto menos do que a última que eu vou ressaltar. O professor Flávio Tartucci tem uma coisa que é raríssima no mundo jurídico. E tomem nota desta, porque na minha própria história pessoal, eu nunca me deparei com uma pessoa tão generosa. O Tartucci é generoso umbilicalmente. Ele entende que o crescimento dele é o crescimento de todos. E é por isso que ele abre tantas portas. A criação do IBD Conte foi isso. Ele acreditou, eu vi o vídeo da Angélica comentando a sua escolha para vice-presidente, até com um certo palavrão, que eu não entendi, nem sabia que a professora Angélica falava palavrões. Talvez tenha entendido mal a professora Angélica. Mas, de qualquer maneira, o IBD Conte é uma pequena amostra de generosidade. Ele reuniu 180 pessoas num dia e falou: temos um instituto de direito contratual. E a prova disso, dessa generosidade, é que eu estou aqui. Eu cheguei de Brasília agora, meio-dia, do evento dos notários, e tinha prometido à doutora Tânia que estaria aqui para deixar esse meu abraço fraterno ao professor Flávio Tartucci. Que, para concluir essa generosidade, esse ano me brindou com a possibilidade de estar na Comissão de Reforma do Código Civil.
Existem coisas na vida de um professor que a gente sonha e acontecem. E conforme você vai envelhecendo, você vai descobrindo quão certa foi a sua opção de vida em ser professor. Quão acertada foi a dedicação à faculdade, a qual eu faço parte, que é a Faculdade de Direito de São Francisco. E por outro lado, esses sonhos que vão se realizando, eles chegam no ápice por três maneiras. Quando alguém cita o seu livro num outro livro, é a doutrina te reverenciando como doutrina. Quando alguém te cita num julgado, é o judiciário te reconhecendo como doutrinador. E por outro lado, o outro lado de reconhecimento do professor é quando te convidado para dar uma palestra, que alguém quer nos ouvir. E isso é um ato de enorme generosidade dos senhores e senhoras. Mas, isso tudo, e na minha carreira foi acrescido com outras bênçãos que Deus me deu, que foram muitas, como por exemplo trabalhar em Portugal, como por exemplo ser referência em Portugal, coisa que eu nunca imaginei que fosse ter quando eu tinha 18 anos, mas isso tudo vai se acumulando e de repente a gente olha para trás e fala assim, nossa, como o tempo passou e como as coisas que eu fiz foram bacanas, como eu me realizei como professor. Só que daí chega um dia o professor Flávio Tartucci e fala assim, Simão, nós vamos participar de uma comissão de revisão do Código Civil. Eu falei, não, isso aqui é brincadeira. Porque uma revisão do Código Civil ocorre de nunca em nunca. Ou seja, você pode passar 6 gerações e ninguém pensa em rever um Código Civil. Tá certo? As ordenações eram de 1603 e foram revistas pelo Código Civil em 1917. Quer dizer, foram 300 anos sem conseguirem revisar as ordenações filipinas. E daí, nós precisamos montar uma comissão. Pense em alguns nomes. Eu olhei e falei assim, acho que isso aqui não pode ser sério. Era domingo de manhã, eu estava tomando suco, ele já estava trabalhando, suco com pão na chapa. Eu adoro pão na chapa, com manteiga, mas eu gosto daquele bem passado. Eu não gosto daquele mal passado que a manteiga pula. Eu gosto mais daquele atropelado, sabe? Eu sei que você gosta também, porque afinal você anda de bicicleta para emagrecer. Eu não, eu só como sem andar de bicicleta. Mas daí o que aconteceu? Ele começa a dar uma lista de nomes de pessoas para irem para o código. Eu tomando um café da manhã, 8h30 da manhã de domingo, eu falei, não é possível o que está acontecendo. Eu parei de tomar café para prestar atenção na conversa. Porque o pãozinho esfriou, o suco também, mas depois a gente cuidava disso. E essa honra que o professor Tartucci me deu, é uma honra que mexeu muito comigo. Eu disse para o professor do Nazar outro dia, interessante, o passar no concurso da USP, eu nunca prestei outro concurso, nem para juiz, nem para notário, não nada, o Ministério Público, só o concurso do professor da USP. Foi um momento de muita alegria na minha vida pessoal, eu me senti realizando um grande sonho. O momento que eu fui convidado para fazer a avaliação dos cursos de Direito em Portugal, que eu passei 3, 4 anos andando em todas as faculdades, também foi um momento de muita alegria. Mas eu não sei, quando o Flávio falou, nós vamos participar da comissão de reforma do Código Civil, era como se nós estivéssemos pegando um diploma entregue por Miguel Reale, o maior jurista em língua portuguesa de todos os tempos, que é lido em Goa, até Coimbra, chegando em Mirandela, que é no norte, e nós vamos ter a possibilidade de repensar um sistema criado por Miguel Reale, Moreira Alves, Agostinho Alvim, Silvio Marcondes, etc. Então isso para mim foi um momento mágico na minha vida e que eu devo graças à generosidade do professor Flávio Tartucci, que entre tantos nomes lembrou desse que nos fala. Muito obrigado, Flávio, de coração, por tantas oportunidades que você me deu e por tanto carinho comigo. E no campo pessoal também, o Flávio sempre me empurra a continuar. Então, muito obrigado.